Juntos pelo Rio Itajaí. Sábado, 31 de maio. Seja voluntário. Faça sua inscrição pelo site. Também cadastre sua embarcação. E vamos estar juntos pela preservação do Rio Itajaí. Educação ambiental com oficinas e exposições. Ecoponto para lixo eletrônico e blitz contra a dengue. Siga nas redes sociais para saber mais e participe. É por você. É por Itajaí. Juntos pelo Rio. Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um programa Polilógica. Hoje, recebendo na nossa bancada o querido amigo Ivan Rupp. É Rupp que fala? Rupp. Ivan Rupp foi secretário de comunicação do governo Jandir Bellini, foi secretário de comunicação do governo Fabrício de Oliveira, enfrentou pandemia, enfrentou alargamento da praia, comunicação pública e política, que é um dos propósitos do Polilógica em discutir interpretação política, jogo político. E esse mestre aqui conosco, autor de livros, parceiro do Magru Floriano, professor Magru, também um mestre da caminhada da ciência política e da comunicação política. Seja muito bem-vindo, Ivan. Muito obrigado por aceitar o convite. Olha, Jean, eu que agradeço o convite de estar aqui no teu programa. Acho o formato desse teu programa muito interessante. E eu acho que a gente precisa de lugar inteligente onde se consiga conversar fora da mídia tradicional um pouco, né? Mas que tenha mais espaço para se falar e tal. Então, eu agradeço o convite. É um prazer estar aqui. E aí, Vamos começar pelo governo Jandir? Que período que foi? Não, vamos começar pelo começo. É sempre bom começar pelo começo, né? Tu foi secretário de todo o período? Porque ele foi 16 anos, né? O Jandir foi 16 anos. Eu participei de 3 governos dele. 12 anos, Eu tinha um jornal, Caleidoscópio, em 1999 e 2000, e era um jornal que ele era cultural, porque os amigos meus eram todo mundo muito ligado à cultura e tal, mas era um jornal que era político também, e acabamos cobrindo as eleições do ano 2000, e eu acabei, tanto eu como as pessoas que faziam o jornal comigo, acabaram tendo contato com o pessoal, mas eu fui convidado para... Quando o Jandir ganhou no ano 2000 aquela eleição, que era a reeleição dele, a primeira reeleição dele, eu fui convidado pelo Noemi dos Santos Cruz, que gostava muito do jornal, do Caleidoscópio, e que me convidou para ser o diretor-geral. Porque naquele ano, em 2001, foi criada a Secretaria de Comunicação, a primeira Secretaria de Comunicação da Prefeitura, que antes era só assessoria, né? A primeira Secretaria de Comunicação foi criada e o Noemi Cruz, meu saudoso amigo, queridíssimo, me convidou para participar. Eu que nunca tinha participado de política, eu que não era nem jornalista formado, na verdade. A minha formação na época era administrador de empresa, tinha me formado em administração e tinha recém ido para a questão. Então, eu estava meio sem experiência, mas como eu não ia estar à frente da secretaria e como eu tinha alguma noção tal do que o Noemi queria e com o direcionamento dele, eu me senti à vontade de aceitar e eu acho que foi muito acertado. Eu aprendi muito com o Noemi. Era uma pessoa com muita experiência. Tu citou aí, mas eu vou te dizer agora, faz parte do case da minha palestra, quando eu faço palestra de comunicação pública, esse case do Noemi de Santos Cruz Jandir. Porque eu sempre fui um cara muito antenado assim, em estudar os movimentos das pessoas. O que elas faziam e o resultado que elas obtinham. Eu sempre fiz isso desde muito jovem. Eu comecei a acompanhar a política lá em 88, 89. E esse movimento da criação da Secretaria de Comunicação e um empresário ser o secretário de Comunicação, eu achei muito interessante, me chamou muita atenção, e eu passei a acompanhar. E então, esse tempo atrás, até conversando com o prefeito Jandir, na casa do Baga, eu falava para ele, eu disse, poxa, eu sempre observei o teu governo do ponto de vista da operação, assim, uma das grandes operações que transformou, eu acho, o Jandir na figura carismática que foi o empenho do Noemi em todos os dias construir a tua imagem perante os veículos de comunicação. Quer dizer, foi o primeiro, e eu acho que o que permanece até hoje foi o último case de sucesso que eu vi, na minha opinião, como técnico, que realmente aconteceu a construção da imagem onde o elogiado, o centro, que era o prefeito Jandir, quer dizer,
acabou recebendo, tecnicamente, uma imagem, uma figura, que não foi por iniciativa dele. Quer dizer, o Noemi soube construir a imagem. Construir o Jandir Bellini prefeito. Quando eu digo que, às vezes, esses caras ganham a primeira eleição e já acham que tem lastro político, é isso, quer dizer, é uma longa caminhada. E não depende só de quem está ali trabalhando, quem é o prefeito. Depende de todo um corpo técnico construindo aquela imagem. Quer dizer, entregando o governo dele. Não é ele, é o governo dele. Então, eu acho que o Jandir foi o último caso de sucesso que nós tivemos, porque o resto toda a vida saiu chamuscado, machucado. O final do último governo de Jandir, tivemos operações, tivemos prisões de vereadores, tivemos prisões de secretários, de coordenadores, e nada tocou na imagem do prefeito. Sem querer levantar. Estou falando do ponto de vista técnico, de construção da imagem. Eu acho que o Jandir vai ser um case para nós estudar há muitos anos e do trabalho que vocês fizeram. Mas essa coisa do Noemi, de ele estar empenhado em vender e entregar um prefeito para que as pessoas ficassem tranquilas, quer dizer, o objetivo dele era assim, então fique tranquilo que o Jandir é uma pessoa do bem, uma pessoa... Ele fez esse trabalho, ele não falou em obra ou isso, aquilo... Dificilmente tu viu... Ele saía às 6 horas da manhã de casa dando entrevista e voltava às 6 da tarde dando entrevista nas rádios, porque a gente só tinha rádio e televisão, né? E o propósito sempre foi esse, fiquem tranquilos, o Jandir sabe o que está fazendo, o Jandir é um ótimo gestor, o Jandir é uma figura assim hoje. E foi indo, de tanto bater, água mole, pedra dura, ele construiu uma imagem imbatível. E o comportamento do Jandir, em contrapartida, quando a oposição reagia no sentido de que é uma figura que está se destacando, quer dizer, ele absorvia o impacto e não reagia. Isso também foi neutralizando, porque é uma forma de neutralizar. Tu apanhar e ficar quieto, quando tu tens a ideia do institucional, na minha visão, quer dizer, é uma forma também de neutralizar. Ficar reagindo, agora mesmo com rede social, vou responder, acaba respondendo pior do que foi a acusação, né? Então, assim, as pessoas estão se enrolando cada vez mais por causa dessa coisa da urgência. Eu tenho que responder agora, eu tenho que responder hoje, não pode. Sendo que a gente sabe que o jornal de hoje embrulha o peixe de amanhã, né? Não que o jornal de hoje não tenha importância, é de suma importância, mas amanhã ele vai embrulhar o peixe, né? Hoje é mais rápido ainda, né? É um assunto que sai hoje, ele morre daqui a pouco, ou morre amanhã, ou dura. Por isso eu sou a favor sempre que tem que dar a resposta. Surge a questão mesmo em mídia social, a assessoria de imprensa ela tem que ter essa visão, tens que ter um monitoramento bom de tudo, para que tu possa dar resposta daquela coisa que vai crescer. Porque se surge uma demanda que tem potencial de virar crise, quanto mais tempo tu demorar para responder aquilo e quanto pior for a resposta, eu acho que é isso que tu te referisse, né? O problema da resposta ruim, ele só agrava a crise. Isso acontece, mas quanto ao Jandir, quanto ao Noemi Cruz, o Noemi era uma pessoa fantástica e ele entrou na secretaria com um posicionamento político, que ele entendia muito de política, tu falas que ele era empresário, foi um empresário de sucesso também, mas o Noemi tinha uma visão política que era privilegiada. Sim, foi deputado, foi tudo. E ele era uma pessoa assim, cordata, que ele conhecia o pessoal da empresa, ele sabia a importância da imprensa na hora de fazer, construir a imagem. E o Jandir construiu a imagem dele por ele mesmo, né? O Jandir é uma pessoa, eu acho que ele é um político único. Ele é uma pessoa que ele tem uma sensibilidade política fora de sério. Entendeu? Eu me lembro que ele foi deputado, companheiro de bancada do Juarez Ponticelli, no auge da oposição do PP ao Luiz Henrique da Silveira, onde o Juarez Ponticelli liderava a narrativa contrária a Luiz Henrique, e ele, na mesma bancada, se mantinha neutro. Sim. Não, o Jandir é um político, como tu disse, para ser estudado mesmo, ficou na história. E não se pode deixar as entregas, né? Porque o governo dele foi um governo que fez grandes entregas. Eu acho que eu ia falar de comunicação, já estou falando de política. Mas é uma visão pessoal minha. Comunicação pública e política é uma visão, é o nosso mundo, né? É uma visão pessoal minha. Assim, qual a municipalização do porto que houve
em 98, que era governo em 95, que era governo do Arnaldo Schmidt, e depois, com o Jandir vence a eleição em 96, e cabe a ele fazer o que era importante na época, que era a modernização do porto. Entendeu? Então, essa modernização do porto, na minha opinião, eu acho que foi o que gerou a riqueza de Itajaí. Itajaí saiu da quinta, sexta cidade mais rica do estado para primeiro lugar. Então, esse aporte que trouxe para a cidade, esse desenvolvimento econômico, é que permitiu que o Jandir fizesse muitas das coisas que ele fez. Porque foi muita coisa feita, né? A cidade ela foi remodelada, o porto foi remodelado, o patrimônio histórico da cidade foi remodelado. Eu acho que isso se deve muito também ao Edson Dávila, que foi um baita cara nesse sentido. E eu acho também que a modernização do porto, todo aquele processo que se deu, que permitiu a cidade caminhar tão fortemente, deve-se muito ao Amílcar Gazzaniga, o engenheiro Amílcar Gazzaniga, que já foi ex-prefeito e tal, e que estava ali do lado, que ajudou muito, todo esse processo, ajudou essencialmente nesse processo. Foi o primeiro a fazer georreferenciamento da Itajaí. Eu achei um trabalho, sim, quando eu estava no antigo CETIMA, hoje CETEC, eu procurando um trabalho sobre onde iniciou os estudos de ampliação da cidade. Aí eu vi que o Amílcar Gazzaniga fez um trabalho de georreferenciamento da cidade. E eu, como eu entrei no governo, então, do Jandir em 2001. Aliás, hoje eu estou fazendo, esse ano de 2025, são 25 anos de assessoria institucional, política. Então, é um período que eu aprendi muito. E, como eu te disse, eu entrei sem experiência, mas eu fui adquirindo experiência ao longo desse tempo. E aquele governo do Jandir de 2001 e 2004 foi um governo de muita entrega. Ele saiu muito bem avaliado. Tá? Aí tivemos aquele tropeço na eleição, que o João Macanha perdeu para o Volney, entrou o Volney, e depois o Jandir volta. Entendeu? É como tu diz, ele construiu uma imagem, ele construiu uma relação com a opinião pública que sempre foi muito favorável a ele, sempre. Foi muito consolidado, né? A equipe também era muito boa, né? Eu sempre digo, não tenha pega dúvida. ali a inteligência de um Rogério Ribas. Não tenha dúvida. Os caras só fera. O time do Jandir era muito bom. Ainda. Estão aí, estão aí. Tão aí. Não sei o que estão fazendo, mas estão. Né? Teve Nelinho, teve Rogério Ribas, teve o seu Oswaldo Guerni, teve o próprio Tarcísio, que agora está aí de novo no tabuleiro, um cara trabalhador, um cara, né? E que entregava muito. E o respeito que a equipe tinha pelo líder era muito forte. Eu acho que isso também é importante, sabe? Para qualquer projeto andar. O Jandir, com aquele jeito dele, manso, e ele tinha o poder absoluto sobre... Ele tinha o comando, ele tinha a liderança. Tá? Quais foram as maiores crises que tu enfrentou no governo Jandir? Assim? Eu não vou me lembrar, eu acho. Não? Assim, na verdade, a assessoria de imprensa é uma praia do tombo. Tem crise todo dia. Todo dia tem alguém falando mal de ti no rádio, todo dia tem alguém. No governo de Jandir, eu não me lembro de uma grande crise, assim, entendeu? As prisões ali no final, né? Mas aí tu não estavas mais? No final eu não estava mais. Não estava. Ali no final, eu não enfrentei aquilo ali, porque eu estava no Porto daí. É que ele também é muito calmo, né? Quer dizer, no momento do impacto também ele... não tenha dúvida que aquilo ali pesou muito Depende muito do líder, né? Como ele se comporta diante da... aquilo ali pesou muito nas eleições de 2016, eu acredito. Tá? Mas eu não cheguei a acompanhar, eu não tive que lidar com aquilo. Quem lidou com aquilo, na época, era o Burilo José, que era o secretário. Né? Eu fui secretário... o irmão do Maneca, né? Isso. Eu fui secretário do Jandir de 2009 a 2012. Tá? E foi um período muito bom. Foi o período que a gente trouxe a Volvo Ocean Race para Itajaí. Então, foi muito, muito, muito bom. O Paulinho chegou a participar, o Paulinho Bornhaus, né? Paulinho Bornhaus era deputado federal. Eu fui assessor do Paulinho Bornhaus, ele se elegeu em deputado federal em 2006. Eu fui assessor dele em 2007, 2008. E aí o Jandir me convidou para ser secretário de comunicação a partir de 2009. Mas o Paulinho sempre teve também, é um dos quadros políticos, dos mais notáveis, eu acho, do Estado. Ele sempre teve... Está de volta aí hoje, secretário de Estado. Sim. O Paulinho é competitíssimo. Está junto com o Robson e com o Nicolas aí nessa questão do Promobis aí e tal, estão trabalhando. Que é um baita projeto, né? Baita, maravilhoso. É um baita projeto. Eu acho que assim, eu acho que uma das grandes coisas que a gente tem pela frente, que os prefeitos da ANF deveriam abraçar, é esse projeto.
Porque assim, uma grande obra, ela dá um sentido de unidade a um governo. Então é muito mais fácil tu trabalhar num governo que tu tem uma grande obra em vista do que tu trabalhar num governo que tem muitas coisas, mas não tem Não tem marca, né? não tem aquela marca. Qual que vai ser a marca do governo? O Jandir deixou marcas. O Jandir deixou a modernização do Porto de Itajaí, pô, é uma marca, entendeu? Ter asfaltado a cidade toda. Ah, asfalto. Quem acha que asfalto não é bom é porque nunca morou numa rua de barro, entendeu? Então, deixou a cidade bonita, ele criou na cidade, ele prezava muito e preza muito por isso ainda, esse sentimento de que o itajaense tem que ter orgulho da cidade. Eu acho isso fundamental. Isso ajuda na imagem também. Ô, Ivan, hoje eu posso dizer que foi uma oportunidade, um aprendizado, né? Apesar da tragédia, eu tive perdas também na família. Mas a virada de página que a pandemia deu na vida de todo mundo, inclusive na gestão pública, foi uma coisa que a gente não esperava ver na nossa geração, assim, né? Foi uma surpresa, né? Para tu teres ideia, eu entrei no governo em 2016, então nós perdemos a eleição e o Fabrício me convidou para trabalhar na comunicação, não como secretário. Eu trabalhava lá como diretor. Eu entrei primeiro na EMASA como assessor de imprensa da EMASA. E aí a Renata Furlaneto, que foi secretária adjunta de Estado, era a secretária dele lá. E aí ficou 2 anos. E o que se trabalhou no governo, a grande obra do governo Fabrício Oliveira, era a questão do alargamento da praia. Sim. Que era uma coisa sonhada. A marca era uma coisa sonhada há décadas. Então, ali foi feito um trabalho muito, muito bem feito da comunicação em todos que passaram por lá. E que em 2021, quando veio a obra, de fato, eu era o secretário. Primeiro a Andréia Artigas, que foi no primeiro semestre, depois eu no segundo semestre. Mas era um trabalho que vinha há muito tempo. Porque, assim, como era uma obra grande, pega, por exemplo, a questão do túnel hoje, aqui, que é uma obra grande, uma obra marcante. Tá? Tem que ser feito um trabalho para explicar para as pessoas como ele vai ser. Está entendendo? Escutar o que as pessoas têm a dizer em relação a ele. E não é só com a audiência pública. Antes de se colocar a obra de alargamento da praia de Balneário Camboriú, aquilo ali assim tiveram reuniões e audiências e encontros com toda a sociedade de Balneário Camboriú para que tudo fosse explicado. Então, tu falava com o cara que tinha o quiosque de milho na praia e tu falava com o empresário. Tu falava com o cara da associação de surf, tu falava com o cara da associação de bairros. Então, foram 2 anos que, enquanto tramitava no IMA e tal, tramitava todas as coisas, foram 2 anos que teve muita conversa, e isso ajuda a dar unidade do governo, entendeu? E dá um sentido. E aí, o que ocorre? Em 2018, em abril de 2018, os empresários de Balneário Camboriú, eles deram um projeto de alargamento da Praia Central, que foi feito nas melhores condições possíveis. Projeto que foi encomendado com empresas estrangeiras e tal. Então, teve essa doação por município, que permitiu, ela permitiu que a obra andasse mais rapidamente. Porque é uma obra que, para ser feita no tempo que foi feita em 5 anos. O Fabrício... Não, já existia antes. Foi com recurso próprio? Foi empréstimo do Banco do Brasil. Ah, tá. Um empréstimo era de 85 milhões, foi usado 68 milhões. No final, a obra saiu mais barata. Mas esse projeto que foi doado pelo Instituto Mais BC, que é um instituto formado por empresários de Balneário Camboriú, ele era um projeto muito bom, e ele permitiu que houvesse um andamento mais rápido no licenciamento ambiental. Então, o projeto foi entregue em 2018, abril de 2018. Em junho de 2018, já saiu a licença ambiental prévia, tá? Com 42 condicionantes que teriam que ser cumpridas para a licença ambiental de implantação. Então, teve um trabalho de comunicação muito forte nisso, explicando para a sociedade como era, e do próprio prefeito na época, e de técnicos que iam e que explicavam, que é um trabalho que eu acho que vai ter que ser percorrido nessa questão do túnel, para que todo mundo fique na mesma página, entendesse? Ou pelo menos tenha conhecimento, porque sempre vai ter quem não queira. Porque cada etapa gera conteúdo, né? Tem que estar discutindo. Vai gerando conteúdo. Aí é que está a questão da comunicação, entendeu? Cada etapa vai gerando conteúdo, vai gerando eventos, tá? Esses eventos eles vão enaltecendo aquele conteúdo, e aí tu vai
formando uma opinião pública favorável. Porque o grande papel da assessoria de imprensa, de qualquer assessoria de imprensa, ou secretaria de comunicação, que é uma ampliação de uma assessoria de imprensa, é fazer a mediação entre o público e entre a organização ou a prefeitura. E a base teórica disso começa em 1922, com Walter Lippmann, que ele era jornalista e ele era teórico de comunicação. E ele no livro dele, Opinião Pública, não sei se tu já lesse. Não. É um belo livro, é antigo, mas é um livro muito, muito bom. Opinião Pública. O que ele diz nesse livro, Opinião Pública? Ele diz o seguinte, tá? As pessoas, a maioria das pessoas, ela não tem tempo e não tem a percepção para perceber qual é a realidade, o que está acontecendo, porque são muitas coisas, entendeu? Então, essa realidade ela tem que ser mediada. Tá? Então, assim, essa mediação quem faz são as assessorias de imprensa. Então, ele dá a base teórica para que comece a existir assessorias de imprensa. Em 1972, aí tiveram várias escolas, escola hipodérmica, de comunicação, várias escolas. Em 1972, tenho também que eu, como assessor de imprensa por muito tempo, eu acho fundamental, que eu acho que tem muito sentido, é a escola da Agenda 7, tá? Do Maxwell Malcolm e do Donald Shaw. É americana, daí essa escola. O Lippmann também era americano. E o que é que a teoria da Agenda 7 diz? Ela diz o seguinte, a gente não pode, tá? Quem está na imprensa, quem faz assessoria de imprensa, ele não vai dizer como as pessoas vão pensar, o que as pessoas vão pensar. Ele vai dizer sobre o que as pessoas vão pensar. Então, a grande função da assessoria de comunicação e da comunicação, seja ela empresarial, seja ela governamental, é tu colocar na pauta pública assuntos sobre os quais as pessoas vão pensar. Então, nesse caminho que foi feito do alargamento da praia, aquilo foi sendo sempre colocado na pauta pública. Então, se começou a falar sobre aquilo. Tá? E mesma coisa quando teve o arrendamento do Porto de Itajaí, mesma coisa quando teve a municipalização do Porto de Itajaí, não sei se tu te lembra. Sim. Então, aquilo virou a pauta pública. Então, eu acho que o grande segredo de comunicação institucional é tu conseguir construir a pauta pública. Tu estás falando de 1922, tu estás falando de 1972, isso não serve mais. Não, isso serve. Tá? Isso serve mesmo. A teoria da Agenda 7 serve. Por quê? Porque o que, por exemplo, o Donald Trump faz? Ele pauta a imprensa o tempo inteiro. Tá? Ele fica criando fatos e fatos e fatos e fatos e fatos, que tu abre um jornal, tem 10 matérias, as 10 estão falando sobre ele. Então, ele ocupa a pauta pública. O próprio Jair Bolsonaro, né? Segue mesmo. Mas o Jair Bolsonaro, o fenômeno que a comunicação do Bolsonaro é eficientíssima, né? Eficientíssima. Mas isso parte tudo do Steve Bannon, Sim, que foi o grande teórico da direita americana, que ele estabeleceu isso, e ele não fez nada mais, nada menos que trazer para a linguagem das mídias sociais aquilo que o Lippmann já dizia em 1922 e que o Malcolm dizia em 1972, que tu tens que ocupar a pauta pública. Ou tu ocupa a pauta pública, ou então outras coisas ocupam. E aquela questão também que eu te falo sobre dar a resposta, quando tem crise ou quando, entendeu? Ou tu dá a resposta, ou tu enfrenta aquilo, ou a crise toma conta da pauta. Entendeu? Então... Eu queria usar, sem precisar, só como um exemplo de fato a ser enfrentado. Por exemplo, nós tivemos em Balneário Camboriú, pelo menos eu acho que na região foi o impacto maior que eu vi nessa nova leva de prefeitos aí. Aquela crise do hospital Rui de Cardoso, que aconteceu a morte de uma criança, o pai entrou onde a mãe estava acontecendo o parto, o médico não estava presente. Aquilo criou uma situação factível, quer dizer, o cara documentou o que estava acontecendo, que é um negócio muito duro de... Sim. Se só falar já é difícil, tu imagina. Com imagem. O cara documentou, né? O pai documentou. E
imediatamente, porque daí vem aquela coisa da crise é o fermento, né? Jogou na rede, Sim, sim. quem vai conter o fermento é o tipo de resposta e o tipo de Sim. reação. Independente do que foi feito pela prefeita Juliana e sua assessoria, como enfrentar um problema, porque é uma coisa de afeto. Eu sempre digo assim, a principal palavra da comunicação para mim é o afeto, né? Porque a comunicação pública nada mais é do que fazer gestão de afetos. Sim. Né? E o afeto, ele tanto é positivo quanto, quando acontece uma crise dessa, é um negócio que fere a alma das pessoas, que interfere no discernimento das pessoas, no julgamento das pessoas. O que fazer diante de uma... Sim, nos dias de hoje, né? Eu acho que tem uma frase muito boa de comunicação que é a seguinte: a comunicação pode muito, mas ela não pode tudo. Tá? Então, tem determinadas coisas que tu tens que lidar com aquela coisa para ela ter o mínimo desgaste possível. Tá? Porque tem coisas que tu não tem como... Não, aquela imagem não existe. Não, a criança não. Tu não tens como... Dizer que não. Dizer que não, entendeu? Tu tens que dizer o seguinte: tu tens que dizer que o hospital atende a região toda e que aquele foi um caso isolado. Talvez tu possa dizer isso. Eu teria que estar lá para perceber e buscar sempre a verdade, entendeu? Eu acho que não dá para fazer comunicação, porque assim, eu acho que tem uma diferenciação que é importante. Tá? Eu sou jornalista, tá? Mas quem faz assessoria de imprensa, eu não posso me dizer jornalista como assessor de imprensa, porque eu, como assessor de imprensa, eu tenho um lado definido, entendeu? Eu tenho uma pauta para ser defendida, eu tenho coisas para se fazer. Mas uma coisa que eu não posso faltar, como eu posso usar mecanismos de jornalismo para fazer assessoria de imprensa, que é o relacionamento com a imprensa, que é o principal. A relação pública, antes de ser jornalista, o assessor de imprensa tem que ser relações públicas. Político. Ele tem que se dar bem com todo mundo, ele tem que ser político. Tá entendendo? Porque isso facilita um monte de coisa. Não que tu vai dizer, Jean, não fala mal, tu vai falar mal, a mesma coisa, mas eu vou ter que ter o respeito para ti, para dizer, entendeu? Tu falasse isso, mas vai ser assim, vai ser... Se eu não resolver brigar contigo, se eu fechar essa porta, tá? Fica impossível tu fazer assessoria, comunicação política, assessoria política. E na questão dessas crises, uma coisa que tu não pode faltar com a verdade. Então, tu teria que chamar um médico, tu teria que chamar a equipe, entendeu? Eu acho que foi feito isso lá, né? Eles chamaram a família. Eles fizeram uma nota... Tu tens que dar o apoio à família e tu tens que explicar o que foi feito, tá? E assim, tem coisas que... Mas é um negócio dolorido, né? Vai haver uma perda. Sim, porque eu passei pela pandemia dentro do gabinete. Quer dizer, quando aconteceu a pandemia, eu subi para o 3º andar, montei um estúdio dentro do gabinete do prefeito Volney e nós fazíamos live diariamente falando com a população. Quer dizer, a vantagem de ter um prefeito médico é que o cara que está conduzindo a cidade é um médico, né? E aquilo fez com que nós estivéssemos bem posicionados na crise. Mas a questão efetiva era absurda. Todo dia, às 5 horas da tarde, 4 horas da tarde, nós recebíamos aquele boletim com 5 mortes, com 6 mortes. Sim, não. Assim, é o que eu digo, às vezes, sabe, independente do contexto, eu vejo, às vezes, as pessoas falando, estou respondendo processo, estou isso, estou aquilo, o Ministério Público fez isso, ou o vereador fez aquilo. Ninguém tem noção do que é estar na boleia de um caminhão desgovernado dentro da pandemia, porque, assim, foi a primeira vez em 25 anos de trabalho que eu vi o Volney chorar, por exemplo, no dia que morreu 10. Quer dizer, trabalhava-se 24 horas por dia numa loucura. Ele dentro dos livros, estudando e buscando possibilidade, pegando diagnósticos do vírus para ver o que podia matar o vírus e tal e tal. E chegava às 5 horas da tarde, saiu o boletim, morreu 5, morreu 6, morreu 9, morreu 8. Foi doído. E, cara, assim, é por isso que eu disse para ti, assim, foi uma virada de página muito grande, muito difícil. E... eu tenho um e-mail, por exemplo, que eu guardei do Tribunal de Contas do Estado, de tanto ele responder pergunta de como a gente agir.
Ele um dia respondeu para todas as prefeituras da seguinte forma: a partir de hoje estamos aprendendo todos juntos. Agora tu imagina, o tribunal que faz a fiscalização pública do Estado Sim. de Santa Catarina jogando a toalha. Cara, vamos salvar a vida. Depois nós vimos. Sim. Né? Aí, claro, o promotor estava em casa, jogando baralhinho e tal, depois veio com tudo certo. E hoje é fácil processar os outros. Agora, tá aí, o Vorei hoje, o que ele vive, saúde dele, muito é da sequela do próprio Covid, por estar no enfrentamento com 70 e poucos anos de idade e tal. Então, assim, independente se a gente gosta ou não gosta, quer dizer, foi um momento que ou tu era humano ou tu não era. E ponto. Não tinha mais branco e preto, vermelho e azul. Não tinha. Sim. Né? Então, foi muito difícil. Em Balneário Camboriú, nós fomos atropelados pela epidemia. Porque, como eu te falei anteriormente, tinha todo o processo do alargamento da praia, ao mesmo tempo se asfaltava. Porque, na verdade, vamos querer... Se faz um governo pensando sempre na eleição que vai vir de 2020. Então, em 2019, em dezembro de 2019, em junho de 2019, a gente entregou o mole do Pontal Norte, que era aquele mole que tem ali que era fundamental para o alargamento, que foi a primeira licença ambiental de implantação que o IMA concedeu para os projetos que tinham sido mandados para lá. E foram continuando cumpridas as condicionantes. E em 2019, em dezembro de 2019, foi feito o seguinte: como a gente já tem a maioria das condicionantes prontas, foi feito o lançamento do edital de licitação da praia, porque já tinha o projeto, já tinha as condicionantes sendo feitas, não tinha licença de implantação ainda. Mas, para adiantar, a gente já foi lançado, o prefeito decidiu lançar o edital do alargamento em dezembro de 2019, porque 2020 era a eleição. Então, tu lança o edital, começa a contar tempo, daqui a pouco a empresa é contratada. Então, tu cumprisse em 4 anos, tu cumprisse uma realização de que décadas está sendo buscada. Sim. Tu conseguisse adiantar uma coisa importante para a cidade. Né? E aí chega 2020, vem a pandemia. Então, tudo aquilo que se falava, ninguém mais falava de alargamento. Um banho de água fria em tudo. Entendeu? Assim. Mudou tudo num ano. Então, aquilo ali foi um aprendizado de administração para os prefeitos, com certeza, que tiveram que lidar com uma situação que, por décadas, nenhum prefeito lidou. E com o pessoal, com a entourage, com o pessoal que estava junto ali também, que teve que se virar nos 4. Porque tu sabe que assim, né? No começo da pandemia, todo mundo vai para casa. Mas a comunicação nunca vai para casa. Entendeu? A comunicação está sempre Ela ali. tem que repercutir. Ela está ali do lado do prefeito, a mesma coisa. Tu era chefe de gabinete? Não, era secretário de governo. Então, mas por conta de eu ter essa afinidade com a comunicação, acabei... Sim, claro. Comunicação pública, acabei assumindo com ele. Então, daí a importância da comunicação, entendeu? A comunicação está sempre na ponta de lança, ela está sempre do lado, entendeu? E quando o governo está indo bem, ninguém pensa assim, ele está indo bem por causa da comunicação. Mas quando o governo está indo mal, fala, está faltando comunicação. Isso é um clássico. É verdade. Mas, entendeu? assim, é o que eu falo para ti. Nós estamos vivendo um momento de transição, né? Nessa área, os métodos, as teorias, elas vão se manter, obviamente, com outra dinâmica, né? Mas eu acho que as redes sociais, como ela interrompeu aquela coisa do eu vou esperar para ver o que ele diz eu vou me manifestar. Quer dizer, não é mais aquela coisa de o William Bonner está certo e ninguém vai discutir. Não. Né? E isso mudou tudo também. Para tu ter ideia, em 1990, começo do ano 2000, o Jornal Nacional era 70% de audiência. Hoje, o Jornal Nacional é 12%, 13%. Tem blog aí tem podcast que tem mais audiência que a Globo. Entendeu? Fala-se de aquela menina que foi na CPI das Bets, lá Virgínia. 53 milhões de seguidores. O que aquela garota tem para dizer? Não sei. E imagina o engajamento, o engajamento, porque isso é só o número de gente que se registrou. Sim. Fora as pessoas que assistem, o que viraliza todos os dias. Então, a comunicação é sempre um desafio. É uma coisa sempre... A senadora quase foi cancelada para sempre só por ter convocado. Sim. É uma coisa... É por isso que eu digo, assim, eu acho que eu acho que é cíclico o negócio, assim, a gente vai e volta. Porque quando eu vejo, assim, observo, principalmente nessa nova safra,
motivado por essa coisa. Nós temos cada vez mais repórter sentado nos mandatos do que político. Isso, do ponto de vista macro, da saída sistêmica das decisões, nós vamos pagar um preço muito alto por isso. Primeiro, porque as pessoas que agem como repórteres, sendo políticos, elas mentem, elas distorcem, elas omitem para aquilo gerar engajamento. Elas não falam a verdade. Nós temos exemplos aí, inclusive aqui na região, de gente que passou 8 anos na Câmara como jornalista gritando da tribuna e agora, todo dia ele está tendo que responder uma coisa que ele dizia antes e não faz agora. Quer dizer, e a primeira aula das minhas palestras é sempre assim, se for para ser desmentido, não abre a boca, fica em casa, fica quieto. Porque hoje, ser desmentido é muito pior do que responder. Então, a coerência, e aí é onde eu acho assim que eu tenho visto tanto o Robson quanto a Juliana se destacando, os dois isoladamente se destacando, é porque assim, a coerência, eles têm mantido a coerência, eles têm, sabe, independente, ela do jeito dela, ele do jeito dele, mas aquela coisa de ter que enfrentar o passado, ter que enfrentar é um negócio mais complicado para quem falou demais. Né? Do que para quem falou de menos. Porque assim, eu acho que tem duas coisas que são importantes, tá? Aqui nessa questão. A primeira é o que tu fala nunca mais vai sair das mídias sociais. Tá gravado. Tô aqui dando a entrevista para ti, tá gravado. Tá? Se o cara falar ali a bobagem que ele falou, ele vai recortar aquela bobagem, entendeu? E aquela bobagem vai me perseguir pro resto da vida e sempre, porque tudo que está na rede, ela não sai, ela está tudo ali. Tá? E uma segunda coisa, que eu acho que talvez, em termos de política, hoje, é muito importante, de comunicação política, é o seguinte: os políticos não pensem que eles vão resolver tudo com o Instagram e com o Facebook. Tá? Tem muita gente achando que, eu vou ser o astro Não, a comunicação ela depende ainda, fundamentalmente, é muito importante as mídias tradicionais. Tá? Tu tem que fazer rádio, tu tem que ter notícia de jornal, tu tens que aparecer na televisão, tu tens que ocupar a pauta. Tá? Isso. As mídias sociais ocupam uma maior parte da pauta, ocupam, mas é tanta mídia social, é tanta gente falando ao mesmo tempo, tá entendendo, que ela fica dispersa. Então assim, eu só vou ver o que é que o prefeito fulano de tal está falando se eu for lá procurar. Porque se eu não sigo ele, eu nunca vou ver. Não, e o propósito de quem navega, de quem consome rede social, é entretenimento, não é seguir prefeito. Sim, exatamente. Então, às vezes, o cara vê o prefeito falar, mas não entrou, não é? Exatamente. Agora, no jornal, tu vai atingir o formador de opinião, que pegou o jornal, que leu o pai de família. E o jornal, e o rádio, e a televisão, eles pautam a mídia social também. Porque tu pode ver, tem recorte de jornal. Porque, assim, o jornal, eu sou um candidato, eu sou bom, eu sou o cara. Uma coisa é eu dizer o que é que eu faço. Outra coisa é estar no jornal aqui, foi feito isso, foi feito aquilo, o prefeito disse isso, o vereador disse aquilo. Entendeu? Porque daí é uma visão de fora que tu tens, que é importante, é muito importante. O endomarketing também é muito importante. A comunicação interna do governo, né? Sim, é um negócio que muita gente não sabe o que acontece, mas é um trabalho... Não, isso aí é fundamental, porque assim, a partir do momento que um governo começa, a tendência é cada secretaria se compartimentar. Entendeu? Então, cada um cuida do seu quadrado. E aí que eu disse, quando tem uma grande obra, uma obra pujante, essa obra é importante, que ela obriga todos a convergir. Engaja. Convergir nessa direção. Tá? Então, eu acho que essa obra de mobilidade que tem aqui da ANFRE, mais o túnel, vai trazer ganhos para a região toda. Essa inclusive, então, eu ia te falar ali na hora que tu estava falando, porque ela tem que fazer todo um trabalho de reversão, porque ela é uma piada, Itajaí, hoje. Sim, exatamente. Ela não é uma promessa de obra, ela é uma piada. É porque as pessoas cansaram de acreditar. Né? Exatamente. Então, é um trabalho que tem Mas tem sabe que lá em Balneário Camboriú também tinha isso, né? Alargamento da praia, alargamento... Entendeu? Tipo utopia. As pessoas queriam, mas era uma utopia, porque se fala disso desde os anos 70. Se fala do alargamento da praia de Balneário Camboriú desde que Copacabana foi alargada, em 1972. Tá?
E o desenvolvimento tecnológico foi tão grande, que a areia que eles jogavam num mês em Copacabana com 2 dragas, se jogava com 1 draga num dia em Balneário Camboriú. Foi muito rápido mesmo ali, né? Foi muito rápido, foram 72 dias. E a manutenção? Porque esse tempo eu tive lá, tem 1 metro de barranco ali no... o mar faz uns negócios loucos, principalmente lá na Barra Sul. Lá na Barra Sul, Ainda se mantém aquilo? Aquilo ali é uma coisa... retorno, corrente de retorno? É corrente de retorno. Então, aquela parte, tu vê que aquela parte lá do final da Barra Sul, ela é bem mais larga do que o resto da praia, justamente porque já se previa... No final diz que o jornalista não é especialista em nada, mas acaba se transformando em especialista fake em muitas coisas. Como eu acompanhei a obra totalmente, como é que a gente fazia? Toda segunda-feira tinha uma reunião, que estavam os engenheiros das empresas, estava o pessoal da Secretaria de Planejamento que fazia o acompanhamento, estava o pessoal do meio ambiente, às vezes vinha bombeiro, às vezes vinha... Porque toda a obra era pautada... Tu acaba aprendendo muito sobre a dinâmica da coisa. E era muito bom. Foi uma obra fantástica. Foi uma obra fantástica. E assim, quanto que Balneário Camboriú gastou de mídia para fazer publicidade da praia de Balneário Camboriú para Folha de São Paulo, para o Estadão, para a Globo, Quanto gastou? 0. 0. Então, foi um trabalho, já que a gente está falando aqui de comunicação e de assessoria de imprensa, foi um trabalho que a gente foi fazendo, porque logo que começou a obra, a gente percebeu que essa obra de alargamento, eu estou falando dessa obra como exemplo, mas eu acho que em toda grande obra tem um pouco disso. A gente percebeu que ela ia ser uma obra muito visual. Tá? E a gente teve não era sacada, já estava muito claro que o drone ia dominar as imagens. Tá? Hoje, eu fui ali na Boca da Barra, que estava chegando o navio da BYD ali com os carros chineses. Eu levei meu drone. Fui lá, filmei que eu estou lá na Like, a gente tem um portal também, Catarina Notícias. Sim. E eu vou fazer um vídeo para jogar no nosso portal lá. Cara, estava cheio de drone. Eu pensei assim, vai dar batida de drone aqui. Porque virou realmente a imagem predominante. E para uma obra de alargamento como a da Praia Central, que ia sair de uma faixa de areia de 25 metros de largura para triplicar uma faixa de 70 metros, ia ser uma coisa muito visual. Ficou igual ao Santos, mais ou menos. Sim. Né? Então, logo no dia 21 de agosto, 22 de agosto, chegou a draga. E aí começou a terra. Nós estávamos com drone e tudo, filmando, e a gente tinha decidido que a gente ia filmar todos os dias. Então, foi contratado via agência uma empresa de drone, porque a gente não tinha drone, para filmar todos os dias e registrar, porque a obra... Tipo uma time-lapse, assim? Né? Fora o fato de que foram instaladas ao longo da orla 16 câmeras, que tu podia acompanhar em tempo real tudo o que estava acontecendo, porque a obra não parava, ela ia de manhã, de tarde, de noite. Né? Mas o que eu queria dizer é que com essas imagens, a gente produziu essas imagens e começamos a mandar essas imagens para todo mundo. E o pessoal via aquilo, entendeu? E fica, pô, que legal, que legal, que legal. Chegou, então, no dia 22 de agosto, começou a obra. No outro domingo, dia 29 de agosto, a obra de alargamento da Praia Central era a capa da Folha de São Paulo. Capa da edição da Folha de São Paulo de domingo, numa matéria que era positiva. Balneário Camboriú está triplicando. E virou um dominó, vários municípios estão... Quando tu alcança uma mídia nacional do porte de uma Folha de São Paulo, do estado de São Paulo, não sei o que, aí tu explode e todo mundo vai dar aquela notícia. Está fazendo Canasvieiras, né? Canasvieiras foi a primeira obra. Foi a primeira obra... A primeira obra de alargamento que eu me lembro aqui foi Pissarras, que foi nos anos 90. Foi feita uma obra de alargamento lá, mas eu acho que lá, eu não sei a condição técnica, foi perdida quase toda a areia aqui. Tentaram salvar com aquelas barrinhas e tal. E aí ficou tudo mal falado, não sei o que, bababá, e depois eu me lembro de Canasvieiras. Canasvieiras eu acho que foi em 2010, 2012. Teve manutenção agora, depois da de Balneário, do impacto que causou. E depois aí foi a grande obra de Balneário, mas a obra que explodiu para o Brasil foi a de Balneário Camboriú. Sim. E eu computo isso, modéstia à parte, a comunicação que foi feita. Sim. Foi feita uma comunicação muito eficiente. E aquilo faz parte de um plano macro? Tinha outros
equipamentos no mesmo plano? Tipo, Não, agora terminal de portuário para passageiro, esse tipo de coisa assim, alfandegado, não? Não, esse terminal de passageiro é um empreendimento totalmente que não tem a ver com o O governo. município? Não, é particular, não sei em que Do pé. Tedesco? É privado, não é do Tedesco. Não? Não. Inclusive o pessoal do Tedesco era contra esse empreendimento porque ia complicar o lado deles ali, né? Fica na área Porque ia deles ser ali. na Na área de expansão da... Mas eu não sei como é que está isso. Eu sei que Que se for alfandegado, Itajaí vai perder, né? mas Entre assim, portos e portos, Balneário Camboriú mas é assim, muito mais destino. o atracador Tedesco ele é alfandegado. A partir do ano que vem, agora da próxima temporada, vai ter embarque por Balneário Camboriú. Eles conseguiram alfandegamento lá, o atracador A Tedesco. partir de... A partir da próxima temporada. Ah, é? Já tem, eu acho que, Como... não sei se foi a MSC, já tem uma empresa que fechou o contrato. Como destino e o relacionamento forte que o Evandro Neiva, hoje secretário de Turismo de Balneário, tem com esse pessoal dos navios aí. Capaz Já foi alfandegado. Eles receberam porque eles são diferentes de Itajaí, eles não são porto organizado. É outro tipo de porto lá. Mas para esse outro tipo de porto que eles receberam autorização para fazer o embarque e desembarque. Embarque e desembarque de trajeto. Não como... Porque o que acontece? Porque parece que Itajaí é o único lugar que pode embarcar como... Era? É isso que eu... Ainda mas a partir da próxima temporada ele era. Porque vai poder embarcar para o Balneário Camboriú. Por que acontecia? Chegava o navio em Balneário Camboriú, o turista desembarcava, ia para a cidade, visitava a região, voltava para o navio. Eu vou embarcar de Balneário Camboriú. Não tinha área de embarque. Então, essa que era a diferença para Itajaí. Essa que era a diferença. Itajaí podia embarcar para outros destinos. Exatamente. Daqui. Funciona igual ao aeroporto. Né? O aeroporto tem aquela área de embarque. E Balneário Camboriú não tinha essa área de embarque, porque não estava autorizado. Agora ele é autorizado e ele vai ter essa área de embarque. Mas vai ser tudo privado? É empresa privada lá, né? Atracador Barra Sul. Mas não deixa de ser mais um mercado aí para o Balneário Camboriú. Porque assim, o cara que vem embarcar, ele vem um dia antes. Ele não vai se arriscar a perder um navio, né? A vocação, e aí ele consome na cidade. O que eu acho legal do Balneário Camboriú é isso, independente do prefeito passado, da nova prefeita, do prefeito anterior ou prefeito passado, sempre trabalhou-se na vocação, né? No programa anterior aqui, eu tive com o Fernando Pegorini aqui, a gente estava conversando. Eu disse, poxa, como Itajaí é difícil de definir a sua vocação. Aí a gente estava falando aqui agora no começo, quando tu falava com o Jandir, focou na questão do desenvolvimento econômico através do desenvolvimento pelo porto. E, claro, isso gerou uma demanda, colocou Itajaí num centro, porque se tu pegar da 277 do Paraná até a Barra do Rio Grande, nós temos 6 portos, Itajaí está bem no meio, quer dizer, um centro logístico importante do ponto de vista geográfico, do ponto de vista físico, né? E essa visão que começou lá com o Jandir e tal, a coisa se desenvolveu e hoje nós temos essa pujança, principalmente na área de logística, por conta dessa leitura e dessa posição. Mas aí, cada um que chega não observa isso como vocação. Acaba inventando outras coisas. Então, não que não tem que se diversificar, mas não pode tirar o olho do peixe, não pode. né? Porque... Então, assim, eu acho que pesca, construção naval, logística e inovação, acabou? É a vocação do Itajaí. Nós temos que tratar isso com respeito, como o Balneário Camboriú trata o turismo com respeito. Eu não posso, só porque o cara quer aparecer em Balneário, mora na Praia Brava, vir para cá para ser secretário de turismo para fazer de Itajaí uma Balneário Camboriú que não vai conseguir. Não. Né? É outra característica. Exatamente. Mas para tu ver assim, Itajaí é inovadora também. Porque tu vê, em janeiro, eu vou escrever uma matéria sobre isso ainda, vou fazer um trabalho sobre isso. Em janeiro de 2026, tá? Vai fazer 25 anos que chegou o primeiro transatlântico na nossa região. E ele chegou em Itajaí, que foi o Prince Danai. Chegou 14 de janeiro de 2001. Já naquele terminal ali do ferrobote, do pier turístico, né? Já estava o pier construído, que foi construído pelo Porto. Tá? E em 2001 chega o primeiro transatlântico. Era um navio... Eu estava recém entrando na prefeitura. O Noemi era o secretário de comunicação, o Amilcar Gazzaniga era o superintendente do Porto.
E o Guto era o vice já, né? O Guto era o vice, foi o segundo mandato do Jandir. É, o Guto era o teve vice. que E foi feito um baita receptivo com boi de mamão, com Foi. os ingleses. Eu me lembro, os ingleses saíram, entendeu? Teve uma missa na igreja ali, na igrejinha. É que era estratégico ali na foi praça na porta. do... Teve uma missa ali, veio o comandante Marco Zero, Então, assim, foi uma festa linda, mas a gente não pode esquecer que aquele ali foi o pontapé inicial para tudo isso que aconteceu de transatlântico. Porque primeiro veio para Itajaí, depois foi para Porto Belo, depois foi para Não, mas o que eu quero dizer, do ponto de vista econômico, ele não foi a principal mola propulsora do desenvolvimento econômico de Itajaí. Itajaí é a primeira economia do Estado. Mas eu digo assim, do ponto de vista de vocação, não é que nós não temos que ter, mas nós não podemos tratar como vocação, porque nós vamos estar concorrendo com gente que é muito melhor do que nós nisso. Nós temos que ser melhor naquilo que nós fazemos. Balneário Camboriú é diferente, né? Ela é diferente. E está se estendendo, quer dizer, com as mesmas características, acaba entrando Itapema, Porto Belo, Bombinhas, aí, né? E por aí vai, cidade de litoral praiana. Mas Itajaí eu acho que tem uma outra linha, assim, que é uma questão de negócios. Sim. É outro mundo, né? Mas, uma hora alguém vai se tocar Mas nós temos a Praia disso. Brava. Temos a Praia Brava. Eu acho que tem uma ciumeirinha de Balneário Camboriú que escreveu a Praia Brava para ir. Eu, por exemplo, sou um frequentador da Praia Brava. Depende, às vezes, para a gestão, ter uma Praia Brava é mais problema do que solução, porque... Essa Praia Brava é tão bonita que ela não é problema, as questões ambientais são de discussões infindadas, é um negócio muito complicado. Na verdade, quem... Não tem prefeito que saiu dali que não saiu com uns 4, 5 processos por causa da Praia Brava nas costas. Na verdade, ali, quem permitiu que a Praia Brava se desenvolvesse regrada foi no primeiro governo do Volney. Quando houve, né? Eu acho que começou ali, que começou o prédio a ser liberado e tal. Né? Começou a primeira tentativa de plano diretor ali. Eu me lembro que no segundo governo do Jandir, que foi o qual eu participei, cara, ali tinha ONG, tinha aquilo ali, não, entendeu? Era um momento que tinha reunião ali, que tu tem chegava até hoje, sabe? Tem e, assim, e o que se queria fazer? Se queria fazer passarela, se queria fazer... Os caras não queriam, entendesse? Está caminhando, está andando assim, tá devagarzinho. É que agora, por exemplo, com o Acesso Sul, que o Jorginho já concluiu o projeto executivo aí, deve fazer, porque com o Acesso Sul nós vamos ter uma explosão absurda no lado sul, na zona sul de Itajaí, porque tu vais entrar na BR lá na Canduba, né? Ali onde tem aquele centro de treinamento muito bonito ali, que uma empresa estrangeira construiu para fabricar jogador de futebol ali, e que é uma obra fantástica, que a gente não conhece aquilo ainda, não teve ainda uma demonstração com impacto sobre aquilo ali. Então ela vai passar por ali, vai sair lá do lado do Parque dos Crisântemos, uma avenida que vai conectar a BR-101 com a zona sul de Itajaí. Não tem como a gente pensar essa região que está crescendo aqui sem o túnel, sem esse projeto de mobilidade, sem ampliação opções dentro de uma terceira pista, binário ou da mais Osvaldo, marginal, entendeu? Ou mesmo um projeto que chega em Barra Velha, passe por fora, igual teve esse... O Promoves prevê, ele tem essa conexão, assim, né, por um viário norte, né? Esse anel viário que saiu em Florianópolis agora, que levou 12 anos, que ali é um espetáculo. Espetacular. Cara. Eu tive em Urubici agora, passei por ali. Exatamente. Nós saímos de casa às 5 horas da manhã para chegar lá meio-dia. Ano retrasado, eu fui com a minha mulher e com as crianças para Gramado. Até Florianópolis, aquela região, tu é um trânsito de ir lá para lá, é tranquilo. Aí ali, se tu seguir reto, salado, Morro de Calau, sabe? É muito legal. Muito bom aquilo ali. Ivan, e o que estás fazendo da vida? Hoje está conduzindo uma agência? Não, eu faço uma consultoria para a Like Comunicações, que é uma agência nova, e é uma agência que eu acho que tem um futuro brilhante, que é conduzida pela André Artigas, que foi secretária aqui de Balneário Camboriú, também secretária de comunicação, e a gente trabalhou muito tempo. Com sede em Balneário? A empresa tem sede em Balneário, mas tem clientes em Santa Catarina. Eu atendo alguns clientes da agência e é isso aí. Escrevendo? Não. Dando aula? Não, só tranquilo. Nada. Só na consultoria. Só tranquilo. Já dá bastante trabalho, né? Eu também estou nessa linha aqui, fora minhas
meus negócios, mas só na consultoria também. Estou muito mais tranquilo, ocupar cargo é um negócio muito pesado, né? Muito difícil. Principalmente de prefeitura, né, cara? Eu fiquei 20 anos de prefeitura, peguei 5 governos de cabo a rabo. Desgasta. É trabalhado. Quem está fora não vê o pepino que é. A gestão, as pessoas às vezes estão de fora e acham que pagam bem, mas outro dia eu estava dizendo aqui, tipo, tu pega empresas gigantescas, como a CIMED, por exemplo, uma das maiores farmacêuticas do Brasil, o faturamento dela é 1,5 bi por ano. 1,5 bi por ano fatura a Secretaria de Educação de Itajaí. Né? E aí os caras acham que pagam muito um secretário 10 pila para o cara assumir a bronca toda. Sim. Não sei quantos, acho 3.800, quase 4.000 funcionários, mais de 150 filiais. Mas não é fácil, não. Tem que é as escolas, os alunos, e cuidar de tudo isso. Quer dizer, eu acho que nós estamos indo para o colapso, porque, assim, do ponto de vista qualitativo, qualquer um hoje bem qualificado no mercado e preparado ganha mais do que qualquer secretário no mercado. Sim. Qualquer um. Isso não era antigamente. Hoje é. Quer dizer, para que eu recebi convite de ocupar? Mas não tem como financeiramente. Ou vocacionado, né? Um padre com voto de pobreza, como é. Entendeu? Porque, assim, é difícil, a não ser que tu se dedique àquilo e transforme a tua vida daquele tamanho. Senão, não tem como. É um mercado muito ruim e muito pesado e muito... Eu, por exemplo, só o que eu gastei de advogado e multa de coisas que, sinceramente, não tem... Sabe? Já passou 6, 7 meses de salário que eu gastei depois que eu saí em maio do ano passado. E não há o que motive tu sentar numa cadeira hoje para fazer gestão e para entregar aquilo que tu dedicou uma vida para aprender. Não tem. Infelizmente não tem, tu sabe disso, tu saiu lá agora. É muito complicado. Então, assim, para lidar com o poder, só por vaidoso. Eu, por exemplo, não tenho vaidade nenhuma e não vou ficar pagando para trabalhar. Né? A gente se preparou, estudou, se dedicou, gastou do próprio bolso para aprender tudo que a gente aprendeu durante uma vida. Não é para vir promotor tirar de ti toda semana, porque ele acha que tu não é uma pessoa legal. É complicado, sim. Eu vejo assim, tem a formação eu acho que a formação em geral, eu acho que a gente está num momento histórico complicado. Eu vejo com muita preocupação a inteligência artificial, essa chegada da inteligência artificial sem regulação, tá? Eu vejo muita dificuldade do Congresso, não só no Brasil, da política regular essas big techs. Tá? A influência das mídias sociais na juventude, entendeu? Eu vejo com muita preocupação o futuro. Eu acho que isso vai exigir muita política, tá? Mas assim, nós estamos escolhendo os políticos certos para lidar com esse tipo de coisa. Claro que isso não é um político municipal que vai resolver, mas assim, passa muito pelo Congresso. Tá? Quando tu vê, por exemplo, não vou criticar, mas quando tu vê uma garota como aquela Virgínia, que, ela faz propaganda de bet. Para que serve bet? Serve para tirar... É jogo, é jogatina, é cassino. Serve para tirar dinheiro de pessoa que não tem dinheiro. De pessoa que vê naquilo uma possibilidade de, numa sacada, ficar rico e perde tudo. Tá? E ela ganha dinheiro com aquilo, como um monte de gente. Grande mídia, televisão, jogador de futebol, time de futebol. Está todo mundo... Praticamente está sustentando tirando isso dinheiro tudo ali. Aí se faz uma CPI para discutir aquilo ali, porque não tem uma regulação clara. Tá? Não sei quanto que paga de imposto, para onde vai, entendeu? E aí chama a garota para dar o depoimento e os senadores lá, eles ficam paparicando, a garota tirando selfie com a garota. Aí tu pensa assim, tá? Eles estão lá para defender as pessoas que votaram neles, que é o pessoal que está entendendo. Então, eu vejo isso tudo com muita preocupação. Entender? Grande debate. O que é importante para a vida, entender? Vou ficar no celular, na mídia. Para uma criança que mora numa favela do Rio de Janeiro, é muito melhor olhar para o celular do que olhar para aquilo que está ali.
Sim. Entendesse? Só que o que é que a gente vai produzir com isso? Isso é uma discussão que é a discussão mais importante de todas. Eu queria te agradecer. Estamos chegando no final aí. Muito obrigado por ter aceitado nosso convite. É sempre bom bater um papo com pessoas que têm construído, né, a história na nossa região, no nosso contexto e também na nossa lida e profissão, né? É isso aí. Foi um prazer muito grande te receber aqui e as portas estão sempre abertas para quando quiser voltar e discutir o que quiser. Eu que agradeço muito, foi uma conversa muito boa. Espero que eu tenha correspondido à expectativa. Isso. Muito. Mas também estou sempre à disposição. Obrigado a todos e até semana que vem, sem falta. Grande abraço. Juntos pelo Rio Itajaí. Sábado, 31 de maio. Seja voluntário. Faça sua inscrição pelo site. Também cadastre sua embarcação. E vamos estar juntos pela preservação do Rio Itajaí. Educação ambiental com oficinas e exposições. Ecoponto para lixo eletrônico e blitz contra a dengue. Siga nas redes sociais para saber mais e participe. É por você. É por Itajaí. Juntos pelo Rio.